Oi, tudo bem? Meu nome é Daniel Salles, sou ortodontista, criador do Sistema Autoligado Dual Bidimensional e seja muito bem-vindo à nossa 7ª aula sobre o sistema. Bom, você já assistiu às aulas anteriores, você já entendeu que o Sistema Autoligado Dual Bidimensional ele é um sistema e não apenas brackets autoligados e não apenas peças soltas, e sim um sistema todo interligado, e tudo isso depende de um bom diagnóstico e de um bom planejamento. É o que nós chamamos hoje de uma nova ortodontia. A ortodontia hoje é muito menos manual e muito mais racional. Então, se eu fiz um bom diagnóstico, se eu fiz um bom planejamento, eu consigo simplificar minha técnica e ter resultados muito mais rápidos, muito mais eficazes e com muito menos consultas. E o Sistema Autoligado Dual Bidimensional te oferece tudo isso, e eu estou aqui para ajudar você a entender melhor o sistema, a conhecer todos os componentes e a ter esse domínio dessa técnica. Então vamos ao assunto da aula de hoje. Conversaremos sobre levantes de mordida. O que são levantes de mordida? Muita gente conhece, pois são blocos de resina que servem para desoclusão. Beleza, e realmente é isso, mas ela faz muito mais que isso, então vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. E quando a gente fala de levantes de mordida, a gente fala de algo muito maior do que simples bloquinhos de resina. A gente fala de um dos princípios da ortopedia funcional dos maxilares, que é a mudança de postura terapêutica. E essa mudança de postura terapêutica nos faz conquistar movimentos ortodônticos e ortopédicos. Então, muitas vezes, a gente fala assim que o nosso sistema autoligado dual bidimensional é capaz de funcionar muitas vezes como uma ortopedia fixa. Olha a importância disso. Olha o quanto isso vai mudar o nosso tratamento, o quanto vai mudar a nossa maneira de enxergar o tratamento. E eu posso dizer para vocês que em inúmeros casos esse levante de mordida bem feito me fez mudar completamente a maneira de enxergar a ortodontia, me fez ter resultados absurdamente melhores e muito mais rápidos, inclusive conquistando algo que eu nem esperava, que era em muitos casos solucionar problemas de DTM. Não quero agora entrar nessa briga, não quero entrar nessa confusão, mas eu posso dizer sim que a ortodontia influencia diretamente nas disfunções temporomandibulares. Então, quando os levantes bem feitos e feitos em relação cêntrica, a gente consegue sim realizar tratamentos temporomandibulares. Bom, vamos lá. Quais são os objetivos do levante de mordida? Primeiro deles, provocar a desoclusão das arcadas, ou seja, eu vou eliminar qualquer interferência oclusal e eu vou liberar e estimular toda a movimentação dentária. Por isso que eu falo que tudo é um sistema. Para quem assistiu a aula passada onde a gente fala de stop, a gente fala que o stop é um componente importantíssimo, mas ele sozinho não faz nada. Por quê? Porque se eu não tiver um levante de mordida que desoclua a minha arcada, se eu não tiver um arco alternativado, nós falamos também em aulas passadas, quem quiser saber mais sobre arcos, procura nas aulas passadas. Se você não tiver todo um conjunto funcionando, de nada vale. Então, os levantes de mordida eles vão potencializar o efeito do arco alternativado, potencializar o efeito do stop e, como eu comentei agora há pouquinho também, vai ajudar a gente, se ele for bem feito, feito em relação cêntrica, vai ajudar a gente a resolver grandes problemas de disfunções temporomandibulares. Então, a primeira função dele, provocar a desoclusão das arcadas. Segunda função, permitir a colagem de todos os acessórios ortodônticos. Então, muitas vezes não é possível colar brackets inferiores por conta da mordida profunda, de alguma cúspide que toca no bracket, e você vai ter problemas de ficar toda hora descolando e muitas vezes você nem vai conseguir colar. Então, você fazendo um levante numa altura adequada, você consegue montar e você trabalha com as arcadas independentes, o que te dá muito ganho. Terceira função, auxiliar na correção de problemas verticais. Olha como a gente consegue agora começar a ampliar a nossa maneira de ver. Então eu consigo sim começar a trabalhar, quando bem planejado o meu levante, quando bem feito, eu consigo trabalhar também na correção de mordida aberta e mordida profunda. Lembrando de novo que ele faz parte de um sistema, ele sozinho não corrige nada, mas ele sim nos auxilia muito a corrigir esses problemas. E vai ajudar também a correção de problemas transversais, porque ele vai permitir descruzamento de um dente ou até de mais dentes
e vai potencializar o ganho transversal. É o que nós falamos já várias vezes em aulas passadas da bioadaptação transversal dos maxilares, que só é possível graças ao baixo atrito, à ação dos arcos termoativados, ao uso inteligente dos stops e também à posição correta dos levantes. Então, para que eu possa fazer bem o meu levante, eu preciso saber de duas coisas fundamentais. Primeiro, local de instalação, se ele vai ser um levante anterior ou um levante posterior. E eu tenho que saber a altura do meu levante, o quanto é necessário levantar essa mordida para que ele faça o efeito que ele precisa fazer e para que o sistema todo funcione. Então, voltando de novo a falar sobre isso, o quanto é importante o diagnóstico e o planejamento. Então vamos lá conversar agora sobre os tipos de levante. Então nós temos levantes posteriores e temos levantes anteriores. Vamos falar primeiro sobre levantes posteriores. Como o seu nome diz, né? Ele é confeccionado nos dentes posteriores, sempre bilateralmente, tá? A gente preferencialmente costuma utilizar nos últimos molares, porque eu preciso levantar menos. A gente sabe que a cada 1 milímetro que eu levanto atrás, eu levanto 3 na frente. Então quanto mais posterior eu tiver, menos altura eu preciso de levantar. Agora, vai ter alguns detalhes importantes aqui que a gente vai conversar também ao longo dessa aula, tá? E eu costumo sempre recomendar o uso nos dentes posteriores superiores. Por quê? Porque é mais fácil de fazer, né? Eu tenho menos risco de contaminação salivar. A língua não atrapalha tanto, a língua tem uma potência absurda. Então, muitas vezes, para fazer um levante inferior, você precisa isolar vestibular e lingual, e isso é difícil. Quando você faz um levante posterior na região superior, nos molares superiores, você vai afastar a pena da região vestibular, afastar a bochecha, então se torna muito mais fácil a sua confecção dos levantes, tá? E ele vai ajudar a gente também nas mecânicas de resolução de mordida aberta anterior. Por quê? Porque ele vai causar uma intrusão dos dentes posteriores e como ele vai liberar os dentes anteriores, ele vai te auxiliar também no fechamento de mordida. Olha o quanto é importante isso, tá? E aí eu vou falar com vocês também aqui agora um ponto muito importante, que é um erro que eu cometi muito no início. Eu já vi muita gente cometer esse erro e isso faz com que você muitas vezes perca a esperança no sistema. Ah, Daniel, meu dente está cruzado, eu não consigo descruzar de jeito nenhum. Ou eu quero fazer uma bioadaptação transversal dos maxilares, eu não estou conseguindo. Então eu gosto sempre de mostrar esse exemplo aqui. Olha só, na primeira imagem. Eu tenho um levante, apenas uma bolinha de resina na oclusal do meu molar superior. O que vai acontecer? Enquanto o dente inferior, estiver a cúspide palatina, estiver tocando nessa bolinha, ele vai funcionar. Só que como ele tem espaços, ele vai entrar de novo ali no novo sulco que você formou e ele vai travar a mordida, porque a cúspide não está liberada. Então a primeira dica muito importante é sempre fazer levantes retos e sempre eliminar todas as pontas de cúspides. No mínimo eliminar as pontas de cúspides. Isso é importante para que você não tenha nenhum tipo de interferência oclusal, tá? Então, em casos onde eu preciso apenas destravar a oclusão, só para facilitar o alinhamento, nivelamento, né, facilitar o meu ganho transversal, você pode fazer um levante pequeno, né, de mais ou menos 1, 2 milímetros, o quanto você precisar. Muitas vezes só você recobrir as cúspides palatinas e vestibulares, você já resolve o seu problema. Agora, em vários casos, você tem uma mordida cruzada posterior mais importante e aí você precisa fazer um levante maior do que a própria cúspide, porque se você fizer só a altura da cúspide, não vai ser suficiente para descruzar essa mordida. Então você vai levantar essa mordida. Daniel, qual que é o limite para levantar a mordida? Eu falo, o limite é o seu dente cruzado seu dente que estiver mais cruzado. Por quê? Porque o dente que é o mais cruzado é onde você mais precisa de altura para que ele descruze. Então você usa ele como referência e a partir daí você consegue fazer o seu levante, você consegue fazer a sua função, o trabalho que você precisa fazer em todo o seu tratamento. Então não vou falar em números, você pode levantar 1, 2, 5, x milímetros. O seu limite de levante é o maior dente que você precisa passar. E aí vem algumas alternativas importantes. Por exemplo, em casos que eu preciso
aumentar a efetividade dessa desoclusão, ou então eu tenho um paciente que tem um apertamento muito forte, o meu levante está desgastando muito rapidamente, o que eu posso fazer? Eu posso fazer levante nos dentes superiores e nos dentes inferiores, é o que a gente chama de levantes bimaxilares. Isso vai potencializar o seu efeito e você vai ter muito menos intercorrências, tá? Então é uma coisa muito bacana a se fazer, tá? Importante disso, se você fizer eles bimaxilares, é importante você fazer eles sempre planos e paralelos entre si. Isso é uma dica importantíssima. A gente vai comentar também sobre um outro ponto importante que vem da ortopedia, que são as pistas de planas. Quanto nós utilizamos pistas de planas indiretas através de aparelhos removíveis. Olha só, se você fizer o levante bimaxilar com pistas inclinadas, não é o princípio de planas? Qual é a grande vantagem? Ele está direto na boca, está funcionando 24 horas por dia e não apenas no período quando o seu paciente estiver usando o aparelho. Olha como é que é interessante. Então, nós podemos fazer as pistas diretas de planas se eu preciso, por exemplo, descruzar um dente. Então eu posso fazer elas no sentido vestibulolingual e eu posso utilizar também as pistas de planas diretas para corrigir problemas anteroposteriores. Então, por exemplo, se tem um paciente classe 2, eu posso fazer minhas pistas inclinadas de maneira com que o meu paciente, quando ele oclua, ele vai avançar a sua mandíbula e vai me auxiliar na correção da classe 2. E a mesma coisa se eu tiver um paciente classe 3, eu posso fazer de maneira com que ele me ajude a ter um leve avanço maxilar. Tá legal? Olha o quanto a gente consegue trabalhar com os nossos simples levantes, nossos simples bloquinhos de resina. Então, quais são as indicações para os levantes de mordida posterior? Indicação são pacientes dólico ou mesofaciais. A gente fala que o mesofacial é o paciente mais fácil de lidar, porque eu posso fazer levante anterior, posso fazer levante posterior, ele vai acertar todos os tipos de levante. Agora, os pacientes dólicos, eu tenho que preferencialmente fazer levante posterior. Por quê? Porque ele já tem uma tendência de mordida aberta, então o meu fato de levante posterior me auxiliar na intrusão desses dentes me faz potencializar esse tratamento. Então vai me auxiliar na correção de mordida aberta anterior, vai me auxiliar na correção de mordida cruzada, seja ela anterior ou posterior, e é indicado também para pacientes que tenham o terço inferior da face aumentado, tá? Atenção, cuidado com esses levantes posteriores, tá? A gente recomenda que eles fiquem na mesma posição por aproximadamente 8 meses. Vai ter alguns casos que você vai precisar ficar com os levantes por mais tempo que isso. Então, o que você vai fazer? Você vai mudar o levante de posição. Então, se eu tenho, por exemplo, o meu levante no segundo molar, está lá por 7 ou 8 meses, eu preciso continuar com esse levante, o que eu faço? Eu vou remover os levantes desse segundo molar e vou fazer os levantes no primeiro molar, para não ficar muito tempo em cima do mesmo dente. Tá legal? E eu posso também fazer levante nos primeiros e nos segundos molares. Falando agora sobre levantes anteriores. Então, eles são confeccionados sempre na face lingual dos dentes anteriores, preferencialmente nos incisivos centrais, mas nós podemos também fazer nos incisivos laterais, em todos os dentes anteriores, tá? Eles vão promover a desoclusão dos dentes, favorecendo um alinhamento e nivelamento e também potencializando a bioadaptação transversal. Por quê? Porque eu tenho todos os dentes posteriores livres. Então, qual vai ser a altura desse levante? Vai ser a altura suficiente para que as cúspides palatinas sejam livres. Na verdade, isso serve tanto para os levantes anteriores quanto os posteriores, tá? Eu preciso ver minhas cúspides palatinas todas livres para que eu consiga ter todo o efeito de bioadaptação que eu preciso, tá? E eu vou haver uma total desoclusão dos dentes posteriores e, como os dentes posteriores vão procurar um contato, eu vou provocar uma intrusão anterior e uma extrusão posterior. Vocês já estão imaginando aí para quais casos eles são indicados, tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês como que a gente faz os levantes anteriores em pacientes de maloclusão classe 1. Pacientes de maloclusão classe 2, eu faço geralmente ele um pouquinho inclinado, porque ele vai auxiliar na minha correção, tá? Agora esse exemplo aqui ele é importante para paciente, a gente vai utilizar ele para pacientes que tenham pouca sobresaliência, pacientes que tenham pouco overjet. Por quê? O que pode acontecer com um paciente com muito overjet? Eu posso ter um efeito ao contrário, porque se eu fizer um levante muito pequeno, o paciente vai morder atrás desse levante
e ele vai piorar mais do que melhorar o meu problema, tá? Eu vou ter problemas com esse levante aí. Então o que eu faço? Ou eu faço um levante mais comprido, o que vai incomodar demais o paciente, que tem uma chance de quebra muito maior. E vai aí uma dica importante também, que o que eu costumo fazer é, nesses casos de pacientes classe 2, é fazer os levantes anteriores nos caninos. Por quê? Porque os caninos eu vou precisar fazer um levante muito menor. Então eu vou ter um efeito muito melhor com muito menos esforço. É o que a gente comenta sempre no nosso diagnóstico e planejamento. Então, o que eu estou vendo é um paciente classe 2 que necessita de fazer um levante anterior. Ele tem muita sobressaliência, muito overjet. Os meus levantes vão ser confeccionados nos caninos. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um erro que eu cometi. Vocês estão vendo aqui uma coisa errada que eu fiz. Eu não tenho nenhum problema de mostrar meus erros. Gosto de fotografar, de documentar meus erros. E eu vou mostrar para vocês para que vocês não cometam o mesmo erro. Então eu estou mostrando para vocês aqui, ó, um paciente classe 2 com uma sobremordida e com um overjet importante. E eu fiz um levante, achei que estava correto, só que o paciente estava mordendo para trás. Então o que eu tive que fazer? Quando eu percebi isso, e eu só percebi isso quando eu fotografei, então eu consegui voltar e fazer o levante nos caninos e assim eu consegui resolver o problema. Tá legal? Então fica aí a dica para vocês. Em quais pacientes são indicados fazer levantes anteriores? Vocês já devem estar imaginando aí, né, já terem concluído algumas coisas, mas vou falar com vocês aqui agora. São indicados para pacientes braqui ou mesofaciais. Como já falamos, pacientes mesofaciais aceitam levantes posteriores, aceitam levantes posteriores, mas vai do seu diagnóstico, do seu planejamento. Paciente braqui, preferencialmente levantes anteriores. Daniel, teria que ser sempre? Teria que ser sempre. Só que tem muitos casos que eu não consigo fazer o levante anterior logo no início no paciente braqui. Então o que eu faço? Eu faço um levante posterior e assim que possível eu faço um levante anterior. Quais são os casos que pode acontecer isso, Daniel? Por exemplo, um paciente que tem um apinhamento muito grande, ou superior ou inferior, onde eu não consigo, vou ter alteração desse contato oclusal. Então eu faço primeiro um levante posterior e depois, assim que estiver alinhado, nivelado, eu vou fazer o meu levante anterior, tá certo? Vou utilizar também para pacientes com mordida profunda, ou seja, como eu vou fazer vou provocar um toque anterior, eu vou provocar a intrusão desses dentes anteriores e eu vou provocar a extrusão de todos os dentes posteriores, tá? Vai me auxiliar também na correção de mordida cruzada posterior e é indicado também para pacientes com o terço inferior da face diminuído. Por quê? Porque eu tenho paciente com o terço anterior da face diminuído, é um paciente braqui, possivelmente, né? Provavelmente. Se eu levantar essa mordida, eu vou provocar a desoclusão desses dentes, eu vou extruir dentes posteriores, eu vou auxiliar nessa recuperação dessa dimensão da face perdida. Concorda comigo? E quais são as dicas também, os cuidados que a gente tem que ter com esses levantes? Mesma coisa, eu não posso deixar eles na mesma posição por mais de 8, 9 meses, tá? Então, se for necessário ficar por mais tempo, eu alterno de posição, faço em mais dentes. Eu posso também conjugar esses dentes, isso é importante porque eu posso causar diastemas nesses dentes também. Então, se eu não quero, em hipótese alguma, causar um diastema, eu vou fechar vou conjugar esses dentes de maneira com que eu evite esse diastema. Uma coisa importante também nos levantes é que eles são dinâmicos, assim como o stop, tá? Então, eu vou montar meu aparelho na primeira sessão. Já vou fazer minha primeira sessão, eu já vou montar o aparelho de segundo molar a segundo molar, já vou posicionar corretamente meus stops e já vou fazer meus levantes de mordida. Na minha segunda sessão, normalmente daqui 2 meses, quando o paciente volta, eu vou verificar como é que foi todo o trabalho, como é que tudo funcionou, tá? E se necessário, e muitas vezes é necessário, eu vou mudar o stop de posição, porque ele já fez aquela função que ele precisava, e eu posso também mudar o levante de posição. Um dos exemplos eu já citei para vocês. Eu tenho um paciente braqui, onde eu preciso fazer um levante anterior, só que não é permitido, ainda não consigo fazer levante anterior. Então eu faço o levante posterior e, assim que possível, eu faço o meu levante anterior. Tá legal? Pessoal, é isso, eu espero ter ajudado. Quem tiver dúvida, conversa comigo, me manda mensagem, estou aqui à disposição. Tá legal? Até breve, até a próxima aula.